Um feliz ano novo para vocês! Estamos de volta com o nosso programa Caminhos da Educação. Eu sou a Catarina, professora e sua apresentadora, e aqui nesse programa você vai ficar por dentro de tudo que está rolando na educação do nosso município, com muitos quadros, entrevistas com convidados e muito mais. Estamos de férias, mas o nosso programa não parou. Vamos ver o que a gente tem para hoje? Nesse período das férias escolares, é normal que muitas crianças e adolescentes tenham bastante tempo livre e costumem usar esse tempo nas telinhas, nas redes sociais e até passando horas jogando jogos. Então hoje nós vamos te dar 3 dicas para ocupar o tempo dessas crianças e desses adolescentes com muito lazer e muita diversão. A primeira atividade que você pode testar é uma delícia. Por que não pegar uma receita super fácil e fazer com que essas crianças ou esses adolescentes ajudem você a fazer essa receita? Além de você ganhar um ótimo ajudante na cozinha, ainda vai ser uma experiência super divertida e vai criar um vínculo afetivo com essa criança também. Você pode escolher uma panqueca, um sanduíche, alguma coisa bem colorida, uma salada ou até um bolo. Vai ser uma lambança na cozinha, mas eu tenho certeza que essas crianças e esses adolescentes nunca mais vão esquecer dessa experiência. Para a segunda atividade, a gente pode fazer um desafio. Junta todo mundo que está em casa e vamos cumprir um desafio. Seja o desafio desenhar de olhos fechados ou ver quem consegue desenhar alguma coisa mais rápido, tentar adivinhar qual é o desenho que o outro está fazendo. Seja o que for, é uma ótima oportunidade de juntar a família, fazer uma brincadeira bem divertida e criar um pouco mais de memória familiar. E a última atividade que eu vou propor também tem a ver com comida. Por que não a gente fazer um piquenique em família ou com os amigos? Aqui na nossa cidade nós temos diversos lugares que nós podemos fazer esse piquenique. Então chama a galera, vai para o Parque da Lagoa, vai para o Parque da Cidade, estende um pano naquela grama maravilhosa e vai fazer um piquenique observando a natureza nessas férias. E mesmo que estejamos de férias, nós temos uma convidada muito especial no nosso programa de hoje. Vamos conferir? E hoje nós vamos receber uma convidada muito especial, é a psicóloga Lorena Viena, especialista em psicologia infantil. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, Lorena. Obrigada, Catarina. Conta um pouquinho pra gente sobre sua formação, sobre quem você é, o que você faz. Bom, antes de tudo, eu sou mãe, de 2. Eu sou psicóloga, já tenho, em exercício, já tenho 19 anos. Nunca me imaginei sendo nenhuma outra coisa. Ainda vou mais. Eu nunca me imaginei sendo nenhuma outra coisa que não fosse psicóloga de crianças e de bebês. Que legal. Desde pequena. Desde pequena você queria ser psicóloga de criança? Desde pequena. Eu tenho uma afinidade, uma facilidade muito grande de me conectar com eles, assim. O que facilita muito o meu trabalho. Com certeza. E você é psicóloga infantil, é formada há quanto tempo? Eu sou formada pela Baiana, de Medicina e Saúde Pública em Salvador, há 19 anos. Desde a graduação, na verdade, eu entrei na UTI neonatal para fazer estágio e depois nunca mais saí. Então, na verdade, eu sou psicóloga de crianças, mas eu também sou psicóloga de bebês. Toda a minha formação é para eu atender bebês. E como que funciona a psicologia para bebês? A psicologia para bebês, ela funciona no que a gente chama de atendimento em conjunto, Então, a gente atende o bebê junto com o seu cuidador, de preferência o seu cuidador principal, Então, à medida em que a gente fala com o cuidador, o bebê responde, reage e responde a isso, Ele vai responder com um corpinho ou então com algo da voz, Ou um choro, ou um grito, algo nesse sentido. Mas o profissional ele tem que estar formado mesmo e capacitado para entender essa mensagem que o bebê quer passar, E como... Então você faz também atendimento com os pais? De bebê, só também das crianças? Eu faço atendimento com as crianças, mas esse atendimento de bebês, na verdade, a gente não atende os pais. A gente meio que usa os pais para poder se comunicar com a criança, entender? Com o bebê, melhor dizendo. Que interessante. Eu nunca tinha ouvido falar sobre essa especialidade. Pois Como é o nome? Psicologia? Psicologia perinatal, atendimento clínico com bebê. E me conta algumas experiências que você já teve nessa área. Essa área é tão gostosa, Catarina, porque assim... como eu lhe falei, eu tenho uma facilidade muito grande de conexão com eles e eu sou apaixonada por eles.
Então, assim, eu já tive alguns, por exemplo, eu já tive um paciente que ele chegou com 8 meses sem andar, né, sem sentar, molinho, né, extremamente hipotônico, e ele deu os primeiros passinhos lá no consultório. Ai, que lindo. Né? Então, assim, o bebê, a gente vai ver muito no corpo o que é que ele transmite, entende? Seja com a hipotonia, né, que é essa moleza na musculatura, ou seja com a hipertonia, que é uma tensão muito forte, ou questões relacionadas ao sono, né, ou à alimentação. Vou dizer assim, aos sistemas, né, que acompanham, que cercam todo o bebê e a criança, na verdade. Aí também vai para a criança, né? E aproveitar que você falou sobre a criança, qual é a importância desse apoio psicológico nesse processo de educação de uma criança? Eu acho que o apoio psicológico, Catarina, quando a criança necessita, né, quando há uma demanda real aí, é extremamente importante. Eu acho que a gente pode pensar o seguinte, assim, já de cara, a gente pode pensar que ali é um espaço para a criança conversar, né? Ainda que seja uma criança que ela não verbalize, mas aí é que está o segredo, que as pessoas ficam muito confusas quando fala do atendimento ou com bebês ou com crianças pequenininhas que não falam ou que não falam, né, tão claramente. A linguagem, ela não é só verbal, né? É uma linguagem não verbal. Nem tudo que a gente diz só através das palavras. Inclusive nós adultos, né? Então, por exemplo... O corpo fala também, né? Exatamente. O silêncio fala, né? Então, quando a gente atende adulto, por exemplo, a gente não escuta só o que é que o adulto está falando através da palavra. A gente também olha, por exemplo, se o que ele está falando através da palavra condiz com o que ele está demonstrando no rosto ou no corpo, também através, né, dessa questão da musculatura, que é o exemplo que eu dei no bebê nesse instante. Então, o bebê e a criança pequena, quando há uma demanda real, ele encontra ali naquele espaço uma possibilidade dele comunicar, dele ser escutado, dele ser acolhido e dele ser atendido, porque não adianta a gente escutar sem atender, né? A gente precisa atender do que é que ele está necessitando. E como você vê isso dentro do processo de formação educativa da criança? Dentro dessa perspectiva, Catarina, eu repito o que eu falei, né? Que ali vai dar um espaço para ela ser escutada. Sim. E toda criança, quando ela é escutada e ela é atendida, né, naquilo que ela necessita, é uma chave, é uma ponte, melhor dizendo, para que ela diga daquilo que ela necessita. Então, vamos pensar assim, ó. Na escola, a escola é um lugar muito de coletividade. Muito mais de coletividade do que de individualidade. Só que a gente precisa trazer a individualidade para aquele local, entende? Ainda que seja predominantemente coletivo. Então, isso possibilita, o atendimento psicológico possibilita a criança comunicar dentro daquela coletividade a individualidade dela. Isso é muito importante. Muito, muito importante. É fundamental, na verdade, né, que a gente consiga fazer isso. E às vezes a criança ela não desenvolve essa habilidade de conseguir compartilhar, e a psicologia ajuda muito nisso, né? Muito, muito nisso, exatamente. E para você, assim, quais são os sinais? Quando que uma família deve procurar um apoio psicológico para uma criança? Essa pergunta sua é muito, muito importante, muito pertinente. Eu vou responder, talvez uma resposta que seja bem estranha para as pessoas. A primeira resposta que eu tenho para te dar a essa pergunta é quando a criança solicita. Por que eu estou te falando isso? Você acredita que muitas vezes as crianças, mesmo as crianças pequenas, solicitam, né? Não, às vezes ela não usa o nome psicólogo, né? Às vezes esse não nome sabe nem o que é. Exatamente. E esse nome é um pouco estranho, né? Para pronunciar é grande para elas. Mas elas falam assim que elas querem conversar, né? Que elas querem com a tia que conversa. Elas falam querem da maneira ajuda. Exato, que elas querem ajuda, exatamente. E muitas vezes quando os pais chegam no consultório, chegam já há meses que a criança vem pedindo. Então, por isso que eu insisto nessa resposta. Primeira coisa, quando a criança pede. Segunda coisa, os pais, quando eles são pais ali presentes e conectados com seus filhos, eles percebem, né, quando a criança não está indo bem. Então, eu volto para a questão dos sistemas, né? Sono, alimentação, a musculatura da criança,
né? Se a criança está muito irritada ou se ela está prostrada demais. Então, um pai e uma mãe que é conectado com o seu filho, ele vai perceber que aquela criança está diferente, que tem algo que não está encaixando ali. Pronto, nesse momento é o momento de ir para o psicólogo. E você já teve algum caso, assim, mais específico de alguma criança que estava passando por alguma coisa dentro da escola e teve que ter esse acompanhamento de uma psicóloga por conta de alguma coisa que estava acontecendo nesse período da escola? Sim, a escola, como eu te falei, ela é um lugar de predominância do coletivo, né? E as professoras, elas são muitas crianças para elas darem conta, não é isso? Então, às vezes a criança, ela não consegue acompanhar os outros colegas, ela vai se sentindo inferior. E eu vou até trazer uma coisa que eu acho super pertinente, Catarina, que são as crianças neurodivergentes. Sim. Né? As crianças neurodivergentes, elas sofrem muito nesse espaço de coletividade, muito mesmo, porque um exemplo que eu posso te dar são crianças que elas querem brincar com os outros, ou as outras crianças, né, se recusam a brincar e por falta de tato, né, e também por conta dessa questão de que são muitas crianças para uma professora só, porque aí se a gente for entrar nisso, a gente vai mexer não só na professora, mas todo o sistema de educação, como é que ele funciona e tal, para dar atenção a essa criança, para não permitir que essa criança fique isolada. Ela quer estar com o outro, né? Então precisa ajustar entre essa criança e essas outras crianças, essas outras pessoas, porque nem são só as crianças, né? Para que ela seja escutada, para que aquilo que ela está comunicando, seja na brincadeira, eu quero brincar disso, né? Os meus coleguinhas não querem, eu entro para brincar, os meus coleguinhas saem. Então, isso é um fator que chega muito comumente no consultório, para as crianças, em relação às crianças neurodivergentes. E você falou sobre essa atipicidade, né? Essas crianças atípicas, e como que os professores conseguem lidar para incluir aquela criança no coletivo da sala de aula? Eu vejo, como eu te falei, né, assim, mexer num sistema muito maior, que vai não só do professor, mas dos ajudantes, das pessoas de serviços gerais, da direção, e aí a gente vai crescendo na escala, né? Tem algumas professoras que elas têm a formação, outras não. Tem algumas professoras que elas têm uma facilidade de conexão com a criança, outras nem tanto, né? E depende muito da criança. Depende muito da criança, depende muito do professor também, né? Mas não é do professor, o profissional professor, é mais a pessoa, sabe? Aquela pessoa que é professora também. E essa Qual facilidade. É o tipo de conexão que consegue estabelecer com cada tipo de criança? Exatamente, né? Porque, como eu falei anteriormente, são muitas crianças para dar conta, dentro da individualidade de cada uma, né? A criança em si, como ela está no processo da entrada de civilização, da entrada da educação, né? Ela ainda não dá conta de algumas coisas que o adulto já dá. Então, por exemplo, que você quer ver uma coisa muito bobinha, para a criança é muito difícil ficar sentada uma manhã inteira numa sala de aula, né? A gente já, mesmo que seja difícil para a gente consegue, a gente entende que tem que fazer. E aos trancos e barrancos, às vezes, mas a gente consegue. A criança, ela não consegue ainda porque ela está nesse processo da educação, da entrada da civilização. E você falou muito bem sobre essa questão das crianças atípicas, e tem sido uma demanda das escolas. Sim. Né? Que os professores e os profissionais da escola tenham esse tato para lidar com essas crianças atípicas. Você tem alguma dica, assim, prática de como lidar com, especialmente as crianças, às vezes, não verbais, nível 2, 3 de suporte? Quando a criança é não verbal, isso fica um pouco mais difícil para ela, né? Porque se para a gente escutar aquele que é verbal, imagine aquele que não é, né? Então, o que eu tenho para dizer assim, e aí até um pouquinho também na contramão, que eu não vou puxar atenção para o professor, eu vou puxar agora atenção para a família precisa estar muito junto com a escola em prol dessa criança, né? Crianças atípicas, principalmente, elas precisam que a família esteja lá, não para chamar atenção, não para puxar, né, que o professor faça, mas para entrar como parceria, para entrar nos primeiros momentos como tradutor,
que seja dessa criança não verbal, por exemplo, para que aquele outro professor ou qualquer outro funcionário da escola comece a saber lidar com essa criança, comece a saber ler, né, aquilo que ela fala, aquilo que ela comunica através de outras linguagens que não a verbal. Mas aí, quando o profissional ele vai entendendo, aí ele deslancha. Mas no início é preciso, né, que haja uma conexão ainda maior da família com a escola para que facilite o caminho dessa criança. E, paralelamente a isso, se a gente for pensar nesses casos dos atípicos, eu particularmente sempre indico a terapia, Catarina, justamente por conta daquilo que eu falei anteriormente, né? Na terapia, a criança ela vai conseguir falar, que seja verbalmente ou não, daquilo que ela necessita, né? E é um lugar muito importante, né? Exato, se comunicar perfeitamente. E você falou muito sobre essa união, essa junção escola-família. Eu sempre fico muito arrasada quando eu escuto casos de diagnóstico tardio, porque eu imagino que se tivesse tido aquele diagnóstico precocemente, teria ajudado muito aquela criança. E o quanto isso não pode ter causado na infância dela também. Muito, disso, assim, né? Eu acho que causa nela muita sensação de não ser escutada. Sim. Né, assim, eu tive uma necessidade e as pessoas entenderam, por exemplo, as crianças que têm TDAH, elas são tidas como crianças preguiçosas, né? Você tá com preguiça de estudar, você precisa se esforçar mais. E às vezes ela precisa de um auxílio, ela não tem para dar, ela precisa que alguém chegue com ela, não é por ela, é com ela, para que faça acontecer. A gente tem tido muitos casos nas escolas, né? Agora que a saúde mental tem sido mais valorizada, né? Essa geração tem valorizado mais a saúde mental. A gente tem tido muitos casos de diagnósticos tardios, tanto de TDAH como do espectro autista. E às vezes os próprios colegas identificam, sim, como também os professores dentro da sala de aula, uma coisa que talvez os pais, por uma questão até social, não tenham conseguido perceber. Sim. Quais são os sinais que a gente pode ficar atento num colega, num aluno, para que a gente possa ajudar a família a encaminhá-lo para um apoio psicológico? Mas você fala em relação à questão do diagnóstico, aos sinais em relação à questão do diagnóstico? Porque aí a gente pensa assim, por exemplo, você deu 2 exemplos, né? O autismo e o TDAH. Mas tem outros transtornos também. Tem outros transtornos, que a gente pode identificar, né? Exatamente, né? É uma criança que ela tem muita dificuldade de concentração, uma dificuldade que chama atenção, vou dizer assim, né? É uma criança que ela tem uma agitação motora, então ela não consegue. Às vezes ela até tá sentadinha, mas ela tá mexendo em alguma coisa, ou ela tá pegando em alguma coisa, ou ela tá mexendo no cabelo. Ela não consegue ficar alguns minutos, não vou nem falar a manhã toda, mas alguns minutos ela não consegue ficar, ela não consegue focar. Algumas crianças apresentam uma dificuldade de cortar, né, usar a tesoura, fazer aquele corte, não consegue fazer, segurar o lápis. São muitos sinais assim que a gente observa. Volto também para a questão da irritabilidade, porque às vezes quando ela percebe que ela não consegue fazer uma coisa que ela está vendo o coleguinha fazer, ela fica irritada. Porque ali ela está percebendo, a criança percebe, a gente acha que elas não percebem, mas elas percebem que o coleguinha está fazendo, ela não está. Verdade. Então ela fica, às vezes ela fica irritada, ou ela vai ficar muito irritada porque ela não está conseguindo, né? Ou então ela vai se acomodar, aceitar aquela condição e aí ela vai ficar um pouquinho mais prostrada. Que nesse caso, sempre quando a criança passa por essa posição mais passiva de aceitação de que eu não consigo, do meu ponto de vista, sempre é mais grave do que a criança que fica irritada, sabe? A gente costuma dar o exemplo assim, por exemplo, né? Quando há um acidente de carro, que a SAMU chega, a SAMU não olha primeiro para quem está gritando de dor. A SAMU, você sabia disso? A SAMU olha primeiro para quem está... Pois é, a SAMU olha primeiro para quem está caladinho. Por quê? Porque a pessoa que está calada, ela já não tem mais condição de pedir socorro. Né? É pior do que aquela que está precisando, mas ainda tem condição de pedir socorro. Uma alegoria perfeita para essa situação. Exatamente, pois é. Então, para a criança, quando ela entra nessa condição de não, eu sou assim mesmo, eu aceito mesmo, aí ela fica prostrada, às vezes ela chega a fazer assim com o corpinho, ou então fica com a cabeça baixa, né? Não socializa com os colegas. Então, essa criança, no meu ponto de vista, é uma criança que precisa muito mais de ajuda do que aquela que está irritada, tá agitada, danada, agitada, exatamente. E
Nesse período das férias, as crianças... Criança gosta muito de férias, né? Claro. A gente também gosta. A gente também. A gente só não tem tanto quanto elas. Mas elas costumam utilizar muito as telas, né? Sim. E essa geração tem sido uma geração que está sendo bem difícil da gente conseguir lidar com a relação dela com as telas. Sim. Então, o que a gente pode fazer com o uso de telas excessivo agora nas férias com essas crianças? Ótima essa pergunta, Catarina. Veja bem, tudo que a tela entrou, aonde entrou o ócio absurdo. O ócio não é o problema, né? Mas o vazio do ócio absurdo, aquele ócio prolongado, vou dizer assim. Ali entrou a tela. Né? E a tela, na verdade, a tela entrou já desde a minha época. Só que não entrou com essa facilidade, porque a tela da minha época era a tela da televisão, né? E hoje é a tela do celular que você... leva para qualquer lugar. Exatamente. Cabe na palminha da mão pequenininha, eles já vão com o dedinho certinho, eles têm uma facilidade, né, incrível de mexer nas coisas. Então, a questão da tela, a tela ela sempre vai entrar onde está esse vazio do ócio, esse ócio prolongado, como eu falei. E parece que de uns anos pra cá, eles têm conseguido mais novos ainda. Eu vejo crianças de 2, 3 anos que sabem mexer em tudo dentro de celular. E sabem, né? Porque está sendo oferecido também muito mais cedo, né, para eles a tela, né? Então, assim, a tela... E eu nem acho que o problema, que ela é a vilã total. Porque se a gente for parar para pensar, tecnicamente a gente sabe que a tela não deveria ser oferecida para uma criança com menos de 2 anos. Mas vamos pensar na realidade, né? Como é que estão esses pais? Os pais hoje têm condição... Muitos pais não têm condição de ter 15 dias, 1 mês de férias. A criança tem, em média, 2 meses de férias no final do ano. Então, aí a gente bota aí 45 dias em média aí. Como é que vai organizar isso, né? Enfim, então assim, a gente pode oferecer sempre brincadeiras, aquela brincadeira raiz, né? Então, corte de papel, colagem, brincar de bicicleta, brincar de pocinha na rua quando chove ou quando tem alguma coisa que molha e fica aquela pocinha na rua, sabe? Aquelas brincadeiras que são raiz, não se preocupa que a criança... Aquilo ali cria anticorpo na criança. Você já reparou como as crianças de hoje elas estão muito mais frágeis em relação à questão do organismo do que as crianças de antigamente? Também é por conta disso, né? Não tem contato com terra, né? Não tem contato com a natureza. Pronto, eu ainda vou mais. Verdade. Tudo que é da natureza para a criança vai fazer bem. Então, pé no chão, pé na areia, né? Pé na terra, pé na água, né? Brincar de bolinho de terra, né? Ou aí não tem bolinho de terra, então vamos para massinha de modelar, tem umas areinhas. Sim. Não sei se você já viu que é uma areinha, eu não lembro agora se o nome é magnética, que você aperta assim, ela derrama, né? Aquela areinha. Eles amam aquela areia, porque ela é bem estranha, né? Ela é difícil da areia que, normal que a gente conhece. Então, toda brincadeira que ele use, a criatividade, né? Toda brincadeira que ele use o corpo em pleno funcionamento, porque eles têm muita energia para gastar, né? Fazer jogos que gastem essa energia deles, né? Sim, de preferência, brincadeiras que não sejam prontas. Por exemplo, hoje, eu não sei se você sabe, mas hoje tem livrinhos que tem o livro aqui, né? A página aqui, outra aqui, e no cantinho inferior dessa página aqui tem um botãozinho que você só clica e o próprio livro, ele dá o comando de virar a página. Não vira nem a página. Não vira nem a página, né? E ele lê também a história. Então, ali é uma coisa pronta. A criança não faz nada, ela só senta e fica esperando passar. Não é à toa que as crianças estão tão ansiosas hoje. É muita coisa, é muita informação, é um giro de informação, de muita coisa ao mesmo tempo. Então ela fica querendo acompanhar aquilo ali, só que ela não vai conseguir, ninguém vai conseguir acompanhar aquilo ali. Nem adulto, imagina nem criança. Adulto, e ela vai ficando ansiosa, ela vai ficando irritada, vai ficando frustrada, né? E por aí vai. E foi esse o nosso programa de hoje. Eu queria agradecer você pela sua participação. Eu que agradeço, Catarina. Se você quiser deixar alguma mensagem para os pais que estão em casa, professores. Qual é a tela, Catarina? Aquela ali. Essa daqui? Isso. Vou deixar uma mensagem para os pais. Brinquem.
Simples assim. Brinquem vocês com vocês mesmos, brinquem vocês com seus filhos. A criança, ela ama a presença, muito mais do que o presente, muito mais do que o presente que você vai comprar para sua criança. Ela vai lembrar muito mais daquele momento que você sentou no chão para brincar com ela. Verdadeiramente, solta o celular, deixa o celular no canto, de preferência no silencioso, e se conecta com aquilo. Para você vai fazer bem, porque você vai resgatar memórias da sua infância também e vai criar uma conexão maior com seu filho. Uma mensagem muito importante pra gente que agora tá de férias, né? Exatamente. Muito obrigada, Lorena. Obrigada a você, Catarina. E chegamos ao fim de mais um programa Caminhos da Educação. Estamos de férias, mas estamos aqui toda terça às 14 horas. Semana que vem a gente se encontra de novo. Um beijo e até!